E aí galera, tudo bem? Eu sou o Raul, do PET de Metalúrgica da UFC. E hoje eu estou aqui para abordar um assunto que é bastante cobrado durante o primeiro ano de graduação na disciplina de Física, que é a questão do movimento retilíneo uniforme, certo? Antes de a gente começar a entrar nesse assunto, eu vou dar uma explicação geral sobre o que seria o movimento uniforme, tudo bem? Então, vamos supor a seguinte situação. Uma coisa que acontece muito no nosso cotidiano, quando a gente está andando de carro, de moto, até mesmo de ônibus, é que às vezes o ponteiro do velocímetro ele fica parado numa velocidade específica durante um determinado período de tempo, certo? Então, seja 50, 60, 70, depende da velocidade que o móvel esteja percorrendo. E é justamente essa velocidade constante em um determinado período que caracteriza o movimento uniforme, certo? Então, a velocidade ela é constante, ou seja, não possui nenhuma aceleração, a aceleração ela é igual a zero. E o que seria um movimento retilíneo uniforme? Seria justamente um movimento que é percorrido por um móvel a uma velocidade constante em uma trajetória retilínea. Então não existe só o movimento retilíneo uniforme, não, existe também o movimento circular uniforme, certo? E aqui outra característica, que é o móvel, ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Então vamos supor uma partícula que ela sai do ponto zero a uma velocidade de 10 metros por segundo. Então depois de 1 segundo ela vai atingir 10 metros, depois de 2 segundos ela vai atingir 20 metros, depois de 3 segundos ela vai atingir 30 metros e assim por diante, porque a velocidade dela é constante. Então ela sempre vai percorrer 10 metros no período de 1 segundo, tudo bem? Outra coisa que também é interessante a gente abordar é a definição de movimento e repouso, certo? Então vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que aqui é uma parada de ônibus e tem um passageiro esperando o ônibus. E aqui o ônibus se aproxima a uma velocidade de 30 km por hora. E vamos supor que dentro desse ônibus tenha outro passageiro aqui sentado nessa janela que está observando esse passageiro na parada, certo? Uma coisa importante antes de a gente definir o que está em repouso e o que está em movimento é a gente adotar um referencial. Então vamos tomar como referência o passageiro que está na parada do ônibus, certo? Para esse passageiro que está na parada do ônibus, esse ônibus que viaja a 30 km por hora, ele está em movimento ou em repouso? Ele está em movimento. Tudo bem, e agora se a gente mudar o referencial? Vamos supor que o referencial agora seja o passageiro que está dentro do ônibus, com relação ao passageiro que está fora, na parada. O passageiro está em repouso ou em movimento? Ele também está em movimento. Agora vamos tomar um outro referencial. Vamos tomar o passageiro de dentro como referencial com relação ao ônibus. Com relação ao ônibus, esse passageiro que está na janela, ele está em movimento ou ele está em repouso? Ele está em repouso. E agora uma última situação. Vamos supor que esse passageiro ele se levante da sua cadeira, venha para o fundo e depois vá para a frente, esperando o momento de descer. Esse movimento que o passageiro fez dentro do ônibus, durante esse movimento, durante o período que ele fez esse movimento, ele estava em repouso ou em movimento com relação ao ônibus? Com relação ao ônibus que está se movimentando a 30 km por hora. Ele estava em repouso também. Por quê? Porque o movimento só ocorre, isso é importante, o movimento só ocorre quando há um distanciamento entre o referencial adotado e o que está sendo observado, certo? Então, o passageiro da parada com relação ao ônibus, o ônibus está em movimento, certo? Para esse passageiro aqui, ele também está em movimento. Por quê? Porque há um distanciamento entre o passageiro e o outro. Mas esse passageiro que está dentro, mesmo que ele ande dentro do ônibus, não há um distanciamento entre ele e o ônibus. Então isso caracteriza o repouso. Só há movimento quando há um distanciamento entre os objetos. Para a gente começar a desenvolver algumas questões, é importante também a gente entender o conceito de posição e velocidade. Todo mundo sabe que a equação da velocidade, seja a velocidade média, é dada por ΔS sobre ΔT, certo? Onde ΔS é a variação do espaço e ΔT é a variação do tempo. Mas o que seria essa variação? Vamos analisar esse gráfico aqui. Essa curva, ela descreve a velocidade. Então esse móvel, ele parte do ponto 0, 0, ou seja, ele parte do repouso, e ele percorre uma quantidade x de metros em uma quantidade t de segundos, certo? A variação, que é dada pela letra grega delta, ela é nada mais, nada menos do que o espaço final menos o espaço inicial, certo? E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, olhando para o gráfico, nós temos que o seguinte, esse ponto aqui
ele se encontra em 20 metros, ou seja, é o espaço final. O espaço que ele percorreu, ele saiu do zero e percorreu 20 metros. E aqui, o tempo que nós temos é de 4 segundos. Ou seja, isso aqui é a variação do tempo. E isso aqui é a variação do espaço, certo? Então, o tempo inicial é 0, tempo final é 4, e aqui o espaço inicial é 0 e o espaço final é 20. Aplicando na fórmula, nós temos que espaço final 20 menos o espaço inicial, que é 0, sobre o tempo final, que é 4, menos o tempo inicial, que é 0, corta 0 com 0, vai ficar 20 sobre 4, que é igual a 5 metros por segundo. É importante se atentar às unidades. Aqui x está graduado em metros e aqui o tempo está em segundos. Então a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Agora, baseado nesse gráfico, nós vamos extrair uma outra informação, que é a velocidade instantânea. O que seria a velocidade instantânea? É a velocidade exata do móvel em um determinado ponto. Vamos supor que eu queira descobrir a velocidade nesse ponto do gráfico, certo? Conforme eu me aproximo desse ponto pela direita ou pela esquerda, ele vai tendendo a um número, certo? Então, se eu me aproximar pela direita, em x ele vai tender a um número que está entre 10 e 15. E em y ele vai tender a um número aqui que está um pouco abaixo de 2, mas não chega a ser 2, certo? A velocidade instantânea de um móvel ela é o momento exato em que o móvel passa por um determinado ponto. Vamos utilizar como exemplo radares de velocidade. Quando um radar de velocidade vê que um carro está se aproximando a uma velocidade muito alta, para ele captar a velocidade que o carro está, ele tem que descobrir a velocidade instantânea desse carro. Como ele descobre isso? Conforme o carro se aproxima, ele vai se aproximando do tempo zero. O tempo zero é o momento em que o carro está exatamente na frente do radar, naquele ponto que o radar está. Então a gente pode dizer que a velocidade instantânea é o limite da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, quando ΔT, que é a variação do tempo, tende a zero, certo? Então podemos dizer que a velocidade instantânea ela é a derivada do espaço sobre a derivada do tempo. Vou aplicar uma questão para ficar melhor o entendimento, certo? Então, para a gente derivar uma equação, a gente segue essa regrinha aqui, ó, certo? Vou explicar aqui uma fórmula geral. Aqui eu vou ter um número que está multiplicando uma incógnita que está elevado a um expoente n, certo? Quando você deriva essa expressão e a derivada é representada por dx dt, ou então f' de x, existem várias representações para a derivada. Quando você deriva essa expressão, o expoente n, que está aqui em cima, ele cai aqui para o lado do número que está acompanhando a incógnita e automaticamente subtrai 1 aqui. Então o n que estava aqui ele vai vir para cá, vai ficar n vezes a vezes x elevado a n menos 1, certo? Para ficar mais claro, vou colocar essa expressão aqui, 8x ao quadrado mais 5x mais 10. O expoente aqui, o n, o nosso n no caso, vai ser o 2. Então, o expoente desce, multiplicando, então vai ficar 2 vezes 8x, e subtrai 1 do expoente, então vai ficar 2 menos 1. Isso aqui vai ficar 16x, 2 menos 1 é 1, então vai ficar apenas 16x. Mais, vamos seguir aqui, 5x. A gente tem que lembrar que quando o número não tem nenhum expoente elevado, é porque o expoente é 1, certo? Então aqui vai ser 1 menos 1, e o expoente que já era 1 vai descer. 5 vezes 1 é 5, e 1 menos 1 é 0. Então ficaria 5x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, isso aqui corta e fica só o 5. E uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que a derivada de uma constante ela é igual a 0, certo? Ele é o nosso termo independente. Então, toda derivada de constante é igual a 0. Então, 10, ele fica 0. Então, a derivada dessa equação, 8x ao quadrado mais 5x mais 10, ela fica 16x
mais 5, certo? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar aqui 16x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 10x mais 13, certo? O 3 que está aqui, nosso expoente, ele vai vir para o lado de 16 multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 16 e vai subtrair em cima, seria 3 menos 1. Sempre subtrai 1 do expoente que foi derivado. Mais 8x, o 2 vai descer, então vai ficar 2 vezes 8x, elevado a 2 menos 1, mais 10x. Lembrando que quando não tem expoente, o expoente é 1, então aqui vai ficar 1 menos 1, e 1 que estaria aqui desce, mais 13. Começando da direita para a esquerda. 13 é uma constante, então a derivada de uma constante é 0. Aqui, o 10x vai ficar só o 10, porque, como eu falei, 1 menos 1 é 0, e todo número elevado a 0 é igual a 1. Então vai ficar 10. Aqui, 2 vezes 8x vai ficar 16x. 2 menos 1 é igual a 1, então vai ficar só 16x. E aqui, 16 vezes 3 é 48, então aqui fica 48x elevado a 3 menos 1, então vai ficar 48x ao quadrado. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Segue a gente lá no Instagram também, @PetMentalUFC. Pode tirar alguma dúvida por lá também e espero que vocês tenham gostado. Um abraço.